Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Quero compartilhar neste momento a palavra do Senhor que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Vamos ler até o versículo 3. E eu creio em nome de Jesus Cristo que o Senhor falará de forma maravilhosa conosco. Diz assim a palavra do Senhor. O tema é: Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Amém? Vejam bem, meus amados e queridos irmãos, vejam bem a atitude de Davi. Primeiro, nós queremos falar da importância da Arca da Aliança para o povo de Israel. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira revestida de ouro, né? E dentro desta arca tinha um pote de ouro com maná, a vara de Arão que floresceu de forma milagrosa, e tinha as tábuas com os 10 mandamentos. A Arca da Aliança tinha uma importância muito grande para o povo de Israel. Muito grande mesmo, uma importância tremenda, porque simbolizava a presença de Deus. Ela não era muito grande. Segundo historiadores, as medidas da arca eram 1,25 m de comprimento, com 75 de altura. Haviam argolas nas laterais da arca e com varas especiais, onde os levitas carregavam aquela arca no meio do povo de Israel. Inclusive, quando Israel descia para uma peleja, a Arca da Aliança se fazia presente, os levitas levavam a Arca da Aliança, tocavam trombeta, e Deus, de forma maravilhosa, milagrosa, dava sempre a vitória para o povo de Israel. Então a arca não era simplesmente um amuleto, a arca não era simplesmente um objeto onde se pudesse confiar no objeto, não, mas ela simbolizava a presença de Deus. Observa-se que na tampa da Arca da Aliança, que é conhecida como propiciatório, ali haviam 2 querubins entalhados, né? Um de frente para o outro, onde a asa de um tocava a asa do outro, ali em cima da tampa da Arca da Aliança. Então, certamente que era um objeto valioso para o povo de Israel. Ninguém poderia tocar na Arca da Aliança, a não ser os levitas, né? Aqueles que eram designados para tocar na Arca da Aliança, né? O sacerdote. Então, percebe-se claramente que este objeto, ele era assim, a presença de Deus no meio do povo de Israel. Quando nós observamos, quando nós estudamos sobre a Arca da Aliança, né, você vai ver que até quando Josué sucede Moisés, a Arca da Aliança continua tendo digamos assim, uma reverência do povo de Israel. Você vai ver que o primeiro milagre, né, que Josué ele vive em relação à Arca da Aliança, é quando ele sucede Moisés, quando ele vai atravessar o Jordão para conquistar a terra de Canaã, quando ele vai partir ali para conquistar a cidade de Jericó, quando os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, tocam na água do Jordão, as águas do Jordão se abrem para que o povo pudesse passar, fazer a travessia e conquistar a terra de Canaã. Então percebe-se claramente que a Arca da Aliança, a presença de Deus, estava no meio do seu povo. Então, durante o ministério de Josué,
A Arca da Aliança, ela continua sendo este objeto de adoração, este objeto que significava a presença de Deus. Mas depois de Josué, quando nós entramos ali na história dos juízes, você percebe claramente que a Arca da Aliança não tem a mesma importância. Primeiro, você lendo Juízes capítulo 21, versículo 24 e 25, você vai observar que a palavra está dizendo ali que não havia reis sobre Israel, e cada um fazia aquilo que achava reto ao seu coração, né? Então a Arca da Aliança não teve esta reverência. E quando você estuda mais a fundo, você vai perceber que depois da morte de Josué, o povo automaticamente esquece a arca em Siló. A arca, ela é esquecida em Siló, e o povo para de adorar a Deus. O povo vai se envolver com idolatrias, o povo vai se envolver com deuses cananeus, né? Vai se envolver com entidades cananeias, que vai fazer com que o povo se afaste da presença de Deus. Você observa claramente que o livro dos Juízes, que conta uma trajetória ali do povo de 350 a 360 anos, uns dizem que 400 anos, você vai observar que o povo vivia sendo oprimido pelos seus inimigos. Aí Deus levantava sempre um juiz para defender o povo. Levantou Gideão, levantou Jefté, levantou a juíza muito conhecida, Débora, né, para libertar o povo. Mas o povo sempre voltava para a idolatria. Você vai observar que durante o penúltimo juiz de Israel, um homem chamado Eli, que tinha 2 filhos que eram diabólicos, Ofni e Finéias, homens que se prostituíam, homens que tinham olhos apenas para aquilo que era oferecido a Deus, para as ofertas, tomavam as ofertas do Senhor, né, da mão dos ofertantes, homens que não tinham zelo, que não tinham reverência pela Arca da Aliança, homens que tinham a Arca da Aliança apenas como um amuleto. Você vai observar que Eli e esses 2 filhos, eles vão ser mortos durante uma peleja contra os filisteus. Por quê? Eles tinham a Arca da Aliança como amuleto. Em certa batalha, eles estavam perdendo a batalha, e o Senhor já tinha avisado que mataria os 2 filhos de Eli. Só que Eli não corrigiu os seus filhos. Em certa batalha contra os filisteus, eles vão correndo buscar a Arca da Aliança. Por quê? Porque Israel estava perdendo a peleja. Eles levam a arca para o campo de batalha. Assim mesmo, Deus permite que eles perdessem a batalha, perdessem a peleja, e a arca é tomada pelos filisteus. A Arca da Aliança é tomada pelos filisteus. Então percebe-se claramente que eles não tinham reverência. E eu quero já abrir um parêntese aqui, meus amados irmãos, de que a Arca da Aliança não era um amuleto. Coisas sacras, coisas sagradas, não podem ser consideradas como amuleto. Nós temos, por exemplo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela vai nos dar poder contra o inferno a partir do momento que você ler esta palavra, a partir do momento que você buscar a Deus através desta palavra, através do momento em que você estiver vivendo esta palavra. Ela vai te dar poder para você vencer o vício, para você vencer a prostituição, para você vencer Satanás, para você enfrentar o inferno. O que acontece, meus queridos, é que tem muitas pessoas hoje que pegam a Bíblia Sagrada, abrem no Salmo 91, colocam na sua sala aberta a Bíblia ali em forma de amuleto. Nenhum mal vai me tocar, não vai acontecer nada na minha casa. Meus amados irmãos, a Bíblia não pode ser considerada como um amuleto. Nós não podemos fazer das coisas sagradas um amuleto. Este foi o grande erro de Israel no tempo dos juízes, porque a Arca da Aliança estava ali sendo ignorada. A Arca da Aliança só servia para ser levada para as pelejas, para as batalhas.
A Arca da Aliança só era olhada quando o povo estava passando por dificuldade. E nós estamos vivendo, no tempo da igreja, situações semelhantes a essa. Nós estamos vivendo no tempo da igreja situações que nos fazem lembrar da Arca da Aliança. Eu vejo hoje pessoas tocando chofar. Você deve saber o que é chofar. Aquela buzina com chifre de carneiro dentro das igrejas, porque a muralha vai cair. Não vai cair coisa nenhuma, meu irmão. Não vai cair coisa nenhuma. Você precisa, meu amado irmão, se alimentar da palavra de Deus. Você precisa parar com essa história, né, de levar chofar para a igreja, tocar dentro da igreja, que vai cair. Tem pastores que gostam disso, né? Tem pastor, porque eu vou fazer um ato profético e a muralha de Jericó vai cair. Vai cair coisa nenhuma. Sabe o que vai cair? Vai cair o teu dinheiro no bolso do pastor, meu irmão. Porque essas campanhas que eles fazem é só para ganhar dinheiro. Se tornam uma coisa nojenta dentro da casa de Deus. Outro dia eu vi outro aí no Facebook vendendo réplica da Arca da Aliança, porque este ano de 2022 você vai comprar o seu apartamento, você vai comprar o seu carro por causa da réplica da Arca da Aliança. Meus amados irmãos, não caiam nessa esparrela, queridos. Não caiam nessa esparrela. Eu vou repetir o que eu falei. Está aqui a palavra de Deus. Se nós vivermos a palavra, nós não seremos enganados, que hoje nós não precisamos da Arca da Aliança. Nós não precisamos da Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi para Israel, representava a presença de Deus para Israel. Não é para a igreja. Então paremos de fazer de amuleto as coisas sacras. Paremos de trazer coisas que foram da lei, coisas que foram específicas para Israel, para dentro da igreja do Senhor. Tem pessoas aí que gostam de idolatrar o manorá, gostam de... agora a moda agora é usar a estola de Israel. Eu acho que o cara fica mais poderoso ali. Eu não sei qual é o mistério. Eu tenho na minha cabeça que o cara deve se transformar em um verdadeiro Moisés, porque ele fica bonito, né, com a estola de Israel. Para de enganar o povo, meu irmão. Para de ficar colocando objetos dentro do culto, dentro da igreja. Para com isso, se chama sincretismo religioso, essa mistura de coisas dentro da casa de Deus, meu irmão. Aí todo mundo com estola, mulheres, eu não sei qual o significado disso aí. Francamente, eu não sei. Francamente, eu não entendo porque a igreja do Senhor, a igreja que Paulo tanto bateu, tanto alertou, quanto esses costumes judaicos, mas parece que nós deixamos de ler a palavra de Deus. Parece que os pastores deixaram de ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, meu irmão. Voltando ao nosso assunto. Então a Arca da Aliança, no tempo de Eli, Ofni e Finéias, não teve importância para Israel. Percebe-se claramente que no tempo dos juízes, a arca foi ignorada em Siló. Eu estava pesquisando sobre a arca, sobre o tabernáculo. Então, após ali a morte de Moisés, só para nós remontarmos um pouco, né? Moisés ele vai instruir a Josué de que quando o povo tivesse conquistado a terra de Canaã, o tabernáculo deveria ser repartido em três partes, entre o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E junto com a arca ficaria rodando ali, né, de tribo em tribo, para que o povo sempre lembrasse do Senhor. Mas no livro dos Juízes, não encontramos menção de que essa ordem foi cumprida. Depois da morte de Josué, o povo vai mergulhar em uma completa idolatria. Veja bem, Deus vai matar Ofni e Finéias, Deus vai matar Eli. Só que o Senhor já estava trabalhando, já tinha levantado um outro profeta chamado Samuel, que desde criancinha ele foi criado no templo. Desde criancinha, Samuel, que foi entregue pela sua mãe, por Ana, né? E pelo seu pai, Elcana, foi entregue a Eli. E Samuel, ele vai
ele vai se tornar o último juiz de Israel. Samuel verdadeiramente era um homem adorador. Samuel verdadeiramente foi alguém que Deus levantou para que o culto ao Senhor, a reverência ao Senhor, a adoração a Deus voltasse a ter importância dentro de Israel. E no tempo de Samuel, o povo vai pedir um rei. No tempo de Samuel, Samuel já estava velho, o povo vai pedir um rei, e Samuel ora a Deus, e Deus vai entregar Saul, filho de Quis. É aí que nós vamos entrar na ministração, para que entendamos qual a diferença entre Saul e Davi. Porque muitas das vezes, quando lemos a história de Saul, quando nós observamos Saul, Saul peca porque ele não mata os amalequitas, e o Senhor toma o reino da mão de Saul. O Espírito Santo ali em 1 Samuel 16, versículo 14, é retirado de Saul. E às vezes nós ficamos olhando, comparando com tudo que Davi fez. Davi mandou matar Urias, marido de Betseba, toma Betseba de Urias. Aí nós ficamos ali, poxa, mas por quê? Por que o Senhor não teve paciência com Saul como ele teve com Davi? E se nós não entendermos profundamente a palavra de Deus, nós vamos pensar, nós vamos começar a pensar de que Deus, ele usou medidas diferentes entre um e outro. E não é bem assim, meus amados irmãos. Você vai ver que a justiça de Deus, ela é perfeita tanto para um quanto para o outro. Saul, ele vai ser ungido rei em Israel. Ele vai ser ungido rei sobre todo Israel. Se nós olharmos com calma, nós vamos perceber que este homem ele vai reinar por 40 anos sobre Israel. E apenas 2 anos, Saul, ele faz o que é reto aos olhos do Senhor. 38 anos, Saul fez coisas erradas. 38 anos, Saul não se arrependeu dos seus pecados. 38 anos, o Senhor deu para Saul, para que ele reconhecesse que só o Senhor é Deus, e Saul, ele não quis a presença de Deus. Observe que, durante esse tempo, você não vê Saul se preocupar com a Arca da Aliança. Você não vê Saul mencionar a Arca da Aliança. Você não vê sobre a história de Israel, Saul se preocupando onde estava a Arca da Aliança, onde ele deveria colocar a Arca da Aliança, se ele deveria fazer uma casa, se ele deveria fazer um palácio para a Arca da Aliança. Veja bem, que quem colocou Saul no poder foi Deus. Tem muitas pessoas, muitos pregadores que dizem que Saul que escolheu, foi o homem que escolheu. Foi o homem que escolheu. Irmão, se você ler a Bíblia com paciência, se você tiver um tempo para se debruçar sobre a palavra de Deus, você vai perceber que Deus ele entregou o melhor que tinha em Israel para ser o rei, que foi Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Você vai observar que Deus ele vai entregar um rapaz belo, um rapaz trabalhador, alguém responsável, para estar diante do seu povo. Agora, Saul não reconheceu. Ele não reconheceu Deus. Aquele Deus que exaltou Saul não foi exaltado por Saul. O que acontece hoje em muitos ministérios, até às vezes na nossa vida profissional, Deus nos coloca em certos lugares, Deus nos promove, Deus nos coloca, nos dá status, mas Deus fica lá no seu canto. Nós não exaltamos aquele Deus que nos exaltou. Nós não promovemos aquele Deus que nos promoveu. Foi isso que aconteceu na vida de Saul. Saul ele não chamou Deus para perto de si. Saul ele não buscou a Deus. Saul ele desprezou o Senhor através das suas ações, através de todas as coisas erradas que ele fez. Você vai ver que no final da sua jornada ele vai procurar uma necromante, significa uma feiticeira,
para adivinhar o seu futuro. Então você vai observar que ele estava completamente distante do propósito de Deus na sua vida, porque Deus o exaltou para ele estar sobre o seu povo. Presta bem atenção, você que é pastor, você que é profeta, você que é apóstolo, você que é pregador da palavra de Deus, você que o Senhor tem exaltado nesta terra, você que o Senhor tem tirado das bebidas, tirado das drogas, você que hoje é bem conhecido no Facebook, conhecido no YouTube, tem milhões e milhões de pregadores, você mesmo, aonde você tem colocado Deus? Qual o lugar que você tem reservado para o Senhor? Aonde você tem exaltado a Deus? Será que verdadeiramente você está fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer? Porque Deus te exaltou com um propósito, meu irmão, para que você pregue a palavra, para que você seja justo, para que você ensine a verdade. Deus não te chamou para você contar mentira, Deus não te chamou para você ser, digamos assim, um ator, para você atuar nos púlpitos do Senhor, nos altares. Não, o Senhor te chamou com um propósito. Então não fuja do propósito de Deus. Faça o que Deus mandou você fazer. Se Deus te exaltou, foi com um grande propósito nesta terra. É para a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Saul, você observa que ele não buscou a Deus. E agora nós vamos entender por que Davi, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Por que Davi achou graça aos olhos do Senhor? Veja bem, e sucedeu que estando o rei Davi, segundo Samuel 7, em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Veja bem, o coração de um homem adorador. De onde Deus tirou Davi? O contexto vai dizer que tirou Davi de trás das malhadas, que eram as ovelhas, que tinham um valor de mercado muito baixo, não tinham tanto valor. Mas ali no campo, ali onde ele tomava conta das ovelhas do seu pai Jessé, ainda muito jovem, a palavra diz que quando ele vai matar Golias, ele tinha 13 anos. Então, ainda aos 13 anos, Davi, ele estava ali cuidando das malhadas, mas o seu coração era um coração de adorador. Você vai ver que Deus vai ungí-lo, e é o único rei em Israel que vai passar por 3 unções é Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, ele vai receber a primeira unção. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, ele vai ser ungido rei. Ele vai ser ungido rei de Judá. E depois ele vai receber a terceira unção. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4, se não falha a memória. Ele vai receber a terceira unção. Então vai ser o único rei, queridos, que vai ser ungido 3 vezes. 3 vezes. Se nós levarmos em consideração a primeira unção 30%, a segunda unção mais 30%, soma-se 60%, e a última unção 40%, fazendo assim Davi 100% rei de Israel, ainda muito jovem. Então percebe-se que este homem, ele foi chamado, e Deus vai olhar para ele e vai dizer que ele é o segundo coração de Deus. Pastor, mas Davi, ele vai pecar, sim, ele vai pecar. Davi, ele vai cometer um adultério, sim, ele cometeu um adultério. Mas você vai observar, queridos, que Davi, ele quando ele se arrependia dos seus pecados, ele se arrependia de forma genuína. E ele se arrependeu de tudo que ele fez. Você vai olhar os salmos que Davi escreveu, você vai observar que verdadeiramente ele era um adorador. E quando você olha para o texto que nós acabamos de ler, que ele olha para a Arca da Aliança e exclama junto ao profeta Natã: ora,
olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Aí o profeta diz assim, o profeta já entendeu qual era o desejo de Davi. E disse Natã ao rei, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Presta bem atenção, Deus exaltou Davi. Foi Deus que o tirou de trás das malhadas. Foi Deus que o exaltou no meio do povo de Israel. Você observa 1 Samuel capítulo 13, versículo 16, versículo 13, quando ele recebe a unção do Espírito Santo, quando ele recebe ali o óleo derramado pelo profeta Samuel sobre a sua cabeça, o Espírito de Deus estava em Davi. O Espírito de Deus vai transformá-lo em um guerreiro, vai transformá-lo em alguém valente, vai transformá-lo em alguém adorador, em alguém que verdadeiramente reverenciava a Arca da Aliança. Alguém que verdadeiramente trouxe Deus para perto de si, amados. Ele buscou a Deus. Ele não fez como Saul, que ignorou ao Senhor. Tem muitas pessoas hoje que estão em lugares altos, estão exaltados por Deus, mas não buscam mais a Deus. Muitas pessoas hoje que começaram o seu ministério bem, hoje buscam o dinheiro, porque o Deus da igreja hoje é o dinheiro. Todo mundo quer comer bem, todo mundo quer aparecer importante na foto, ao lado do governador, ao lado do presidente, ao lado de políticos. Pessoas hoje que estão tirando de cima dos altares do Senhor, os profetas do Senhor, os verdadeiros cristãos, aqueles que buscam a Deus para colocarem homens, prostitutos, em cima do altar do Senhor por puro interesse. Esqueceram que quem os colocou lá foi o Deus que exalta, mas presta bem atenção, meu irmão, o Deus que exalta é o mesmo Deus que abate. O Deus que promove é o mesmo Deus que tira a promoção. Não troque a glória de Deus pela glória dos homens. Olhemos para Davi, olhemos para este grande homem de Deus, que foi adorador do início ao fim, teve seus altos e baixos, teve sim, pagou caro pelos seus erros, mas não deixou o Senhor, não abandonou, se arrependeu dos seus pecados e fez a coisa correta aos olhos de Deus. Foi diferente de Saul. Ele vai olhar para a arca. Como é que eu estou numa casa de cedro? Como é que eu estou numa casa de alvenaria, com piscina? Como é que eu estou em uma casa, né, de 2, 3 andares, com elevadores? Mas aonde está Deus? Aonde você colocou Deus, meu irmão? Aonde está o Senhor? Davi, ele olha, ele vai ver a arca entre cortinas, e aquilo vai pesar no seu coração, porque um coração adorador, ele não troca a glória de Deus. Você pode estar passando fome, meu irmão, você pode estar passando necessidade, você pode estar passando por privações, mas o teu Deus está em primeiro lugar. O Senhor, ele precisa estar em um lugar de destaque. O Senhor, ele precisa estar em um lugar onde todos possam ver que Deus é na tua vida. Trazendo para a igreja, Você não precisa da Arca da Aliança, você não precisa, como eu falei anteriormente, comprar a Arca da Aliança, a réplica da Arca na internet. Você não precisa comprar manorá, você não precisa comprar estola, você não precisa fazer ensinações de muralha, você não precisa nada disso, meu irmão. Porque hoje, o Senhor, nosso Deus, através do seu Espírito Santo, ele habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então você não precisa, de forma nenhuma, construir um templo como Davi estava com esse desejo no seu coração, para colocar a Arca da Aliança. Não. O que você precisa é cuidar do seu templo, meu irmão. O que você precisa é tirar
pedir para que o Senhor purifique você de todo o pecado, tirar a prostituição, tirar a cobiça, tirar a inveja, tirar este sentimento de ira que está dentro de você. Quantas pessoas estão iradas? Quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas têm a boca suja, pronunciam palavrões, palavras que certamente o Espírito Santo não se agrada. Querido, para que o Espírito venha habitar dentro de você, você não precisa fazer um templo para a Arca da Aliança. Você é o templo do Deus vivo. Você é o templo do Senhor. Você foi escolhido por Deus. Santifique a sua vida. Não deixe a ganância, a ambição tomar conta do teu coração. Coloca o Espírito Santo primeiramente dentro de você, para que Deus venha se agradar, para que você venha ser verdadeiramente um adorador. 1 João capítulo 4, versículo 23, diz que o Senhor, Ele procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É isto que Deus está procurando em você, irmão. É isto que Deus está procurando em você, irmã. Você não pode ser adorador, adoradora, somente dentro da casa de Deus, somente na presença do pastor. Querido, nós abrimos a internet, nós olhamos o Facebook, quantas pessoas estão se dizendo adoradores? Quantas pessoas estão se dizendo mulheres, que são profetisas, adoradoras, pregando, sapateando, fazendo aquela coisa toda. Aí depois você vai vendo ali no history, aí você vai ver mulheres mostrando as nádegas, mostrando as pernas, com poses sensuais. Que diacho é esse? Que Deus é esse que habita dentro de você, meu irmão? Esse espírito digamos assim, é um espírito demoníaco, sensualidade dentro da casa de Deus. E não é só mulheres, não, homens também. O sujeito está lá pregando e você vai ver as fotos do sujeito, ele está fazendo pose na academia, mostrando os músculos. Meu irmão, tu precisa te converter, rapaz. Tu precisa descer as águas novamente e aceitar a Cristo. Só pode ser, meu irmão. Aí quando alguém fala alguma coisa, porque é inveja. Inveja de quem, meu irmão? Inveja de quem? Nós queremos que você tome ciência, que você ponha na sua cabeça que você é templo do Espírito Santo de Deus. As coisas velhas já se passaram na tua vida. Você não pode deixar as coisas velhas tomarem conta de você hoje. Você não pode viver pela carne, tem que viver pelo Espírito. E você também, irmão. Esse espírito de sensualidade não pode ficar na sua vida. Não pode ficar na sua vida. Você é uma nova pessoa. Porque eu sou solteiro, eu posso fazer e acontecer. Você não pode não, meu irmão. Eu vou repetir 1 Coríntios 3,16 para você entender. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então você tem que ser santo. E se você não santificar a sua vida, o Senhor vai te destruir. É o que diz a palavra de Deus. Então façamos como Davi. Nos preocupemos aonde está Deus. Porque se o Espírito Santo estiver em mim, meus amados irmãos, as coisas do mundo não terão poder sobre a minha vida. Porque o Espírito Santo, ele repreende, ele me avisa, ele me acusa daquilo que Deus não se agrada. Amém? Eu vou finalizar aqui, né? Disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a casa de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Você vai observar no contexto, você pode continuar essa leitura na sua casa, né? Você vai observar que Davi não teve autorização para construir o templo. Davi foi um homem de guerra, derramou muito sangue. Mas o Senhor prometeu a Davi que um dos seus filhos construiria o templo. E o Senhor vai escolher Salomão para construir o templo. O que é interessante, que Davi, ele não construiu o templo, mas ele
amealhou, ou seja, ele juntou todo o material que era para construir o templo. Ouro, prata, pedras preciosas. Davi, ele vai deixar, antes de morrer, ele vai deixar para o seu filho Salomão toda esta digamos assim, essas maravilhas, esses bens preciosos, para que Salomão pudesse construir o templo do Senhor. E o que mais importante, no coração adorador de Davi, ele não pôde construir, porém, ele juntou para que o seu filho fizesse. Então Deus foi honrado através de Davi também. O templo é conhecido como o Templo de Salomão, mas bem que poderia ser reconhecido como o Templo de Davi, ou Templo de Davi e Salomão. Deu para você entender? Porque foi Davi quem juntou ouro, juntou prata, juntou madeira e deixou para Salomão fazer. E o templo ficou conhecido como o Templo de Salomão. Mas bem que poderia ser Templo de Davi e Salomão ou Templo de Davi, porque foi Davi que juntou todo o material e Salomão apenas mandou construir. Então Deus foi honrado através de Davi. E o verdadeiro adorador, meus amados irmãos, você pode não fazer, mas Deus pode ser honrado através da preparação que você está fazendo, está juntando para que o seu irmão seja próspero também no ministério. Através dos seus ensinamentos, através da comunhão, através do conhecimento que você divide com o seu próximo, né? Você pode não ter o prazer de fazer, mas quando você divide conhecimento e você instrui o seu irmão, Deus está sendo honrado através da sua vida também. Isto faz parte de um coração adorador, de um coração que se preocupa onde Deus está. Amém? Então eu vou estar orando por você neste momento, vou estar orando pelo teu ministério, vou estar orando pela tua vida neste momento, e eu creio em nome de Jesus Cristo que hoje, quando você ouvir esta mensagem, você vai fazer uma reflexão e certamente o Espírito Santo vai falar para você onde ele está na sua vida. Se ele estiver longe, traga-o para perto de você. Não faça como Saul, que deixou Deus longe e pagou um preço alto. Mas traga-o, faça como Davi. Prepare um lugar no seu coração. Não precisa fazer templo. É no seu coração que ele quer habitar. É em você. Você é o templo do Espírito Santo. É em você que Deus hoje habita ou deseja habitar. Amém, meus amados irmãos? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço por este momento em tua presença. Meu Pai, que o Senhor, meu Senhor, venhas abençoar, meu Pai, as nossas vidas. Queremos te apresentar, Senhor, neste momento, este homem, esta mulher, este nosso irmão que está ouvindo esta mensagem. Ó grande e eterno Deus de Israel, que o teu Espírito Santo, Senhor, faça morada nesta pessoa. Não deixa, meu Pai, não deixa nada impedir, Senhor, o seu crescimento espiritual. Não deixa, Senhor, a ganância, a cobiça. Não deixa, meu Pai, a altivez tomar conta deste coração. Mas habita nele, Senhor. Faz ele entender que o Senhor o exaltou e que ele precisa exaltar o Senhor para que, meu Pai, o teu nome seja glorificado, Senhor, nesta terra. Pai, em nome de Jesus, abençoa o ministério deste homem, abençoa o ministério desta mulher, abençoa o ministério deste jovem. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Meu amado irmão, que a paz de Cristo esteja contigo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.